aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo. Um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho. Uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Irmãos e irmãs, com esse primeiro domingo do Advento, nós iniciamos o novo ano litúrgico da Igreja. E a liturgia deste primeiro domingo nos faz um apelo veemente à vigilância. Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Foi a frase preparada pela equipe de liturgia aqui da comunidade, que está na palavra de Deus deste domingo, né? Então vamos repetir todos juntos. Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. De novo. Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Por isso que não podemos ficar desatentos, indiferentes. Como vimos no Evangelho, aquilo que Jesus fala do tempo de Noé. Todos comiam, quer dizer, todos vivendo a sua vidinha, se aproveitando da vida, achando que tudo se resumiria ali. E aí veio o dilúvio, todo mundo desatento, e arrastou a todos. E Noé foi salvo, porque Noé estava atento aos sinais de Deus, aos apelos de Deus. Por isso que a palavra de Deus nos convida a estarmos atentos, acordados, vigilantes, porque não sabemos em que dia o Senhor virá. Nós somos cidadãos do céu. Nós não temos aqui uma morada permanente. E às vezes muitas pessoas acham isso, né? Então, vai vivendo uma vida sem compromisso, sem responsabilidade, sem discernimento, uma vida sem Deus.
sem a igreja, sem a comunidade. E não vai percebendo os apelos, os sinais de Deus, nos acontecimentos, nos fatos, nas realidades da vida. Então, o grande apelo da palavra de Deus é a vigilância. E a vigilância cristã de que nos fala a palavra de Deus, não é uma vigilância passiva, como a gente vê os guardas das guaritas, dos prédios, não. A nossa vigilância é ativa, é comprometida. É uma vigilância evangélica. Jesus fala, olha, se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão viria, ele não permitiria que a sua casa fosse arrombada. A gente não tem bola de cristal, né? Então a gente não sabe o momento que o ladrão vai, às vezes, nos assaltar, aquela coisa toda. Então, para dizer também que nós não sabemos a hora em que o Senhor virá. Então temos que estar acordados, vigilantes, para não permitir, não podemos permitir que o mal se instale em nosso meio. Isso é estar vigilante. Não permitir que a nossa casa seja arrombada. Não permitir que a nossa casa comum, a natureza, o meio ambiente, sejam destruídos, como muitos políticos do Brasil estão querendo. Facilitar o desmatamento, a poluição, enfim, essas coisas todas. Então nós temos que ser vigilantes. Vigilantes também na nossa família, para que o mal não se instale lá, as divisões, a violência doméstica, enfim. Vigiar também na nossa comunidade, vigiar a nossa comunidade para que não tenha divisões, intrigas, contendas, para que haja apenas a comunhão. Então, sejamos cristãos vigilantes, atentos às coisas de Deus, e nos deixemos ser guiados pela luz do Senhor, que nós possamos nos revestir de Jesus Cristo. E se revestir de Jesus Cristo é ter os sentimentos dele. Sentimentos de compaixão, de misericórdia, de bondade, de amor, que são atitudes de vigilância. Nos revestindo de Cristo, nós estamos vigilantes, porque nós procuramos ter os seus sentimentos, procuramos viver de acordo com o seu evangelho, de acordo com seus ensinamentos. Esse tempo do advento, portanto, nos faz pensar nisso. Um dia o Senhor virá, não sabemos quando. E a vinda dele será salvação para os justos e condenação para os maus. Mas não é ele que vai nos condenar. São nossas escolhas, são nossas opções. Quando nós não nos deixamos ser guiados pela luz do Senhor, quando nós não nos revestimos dele, quando nós o recusamos a sua oferta de vida plena, de salvação, quando recusamos a sua proposta de vida, de amor, de liberdade, nós estamos emitindo a nossa condenação, o nosso julgamento. O Evangelho diz lá que um será levado e outro será deixado. Uma será levada e a outra será deixada. Isso tem a ver com o julgamento. Será levado ao julgamento. Então aquele que será levado é aquele que não se colocou numa atitude de vigilância. É aquele que não se deixou ser guiado pela luz do Senhor. Aquele que não deixou ser revestido por Jesus Cristo, pelos seus sentimentos, pelo seu evangelho. E aquele que será deixado é aquele que, como Noé, que estava atento aos apelos, aos sinais de Deus, estava numa atitude de vigilância. Então pensemos nisso e deixemos que a palavra de Deus caia no nosso coração. Não podemos deixar que a palavra de Deus entre num ouvido nosso e saia pelo outro, mas que ela caia no nosso coração e produza frutos abundantes,
frutos que constroem o reino de Deus, que constrói verdadeiras famílias e verdadeiras comunidades. Também esse tempo nos convida a se preparar para o Natal. Mas que Natal? O Natal de Jesus? Ou o Natal do comércio, da sociedade de consumo, que tem como símbolo o Papai Noel? Eu tenho sempre colocado isso, refletido sobre isso, que nós cristãos, católicos ou mesmo de outras denominações religiosas, de outras religiões cristãs, o nosso símbolo, o nosso sinal de salvação, sinal do amor pleno de Deus é Jesus Cristo. Estou numa casa de católico, de cristão, nesse tempo, ter lá o Papai Noel, e não o menino Jesus, e Nossa Senhora ou São José, ou só o menino Jesus, isso é paganismo, é idolatria, é falta de vigilância, é não se revestir de Cristo, é não se deixar ser guiado pela sua luz. Mesmo porque também, vocês crianças que estão aqui, jovenzinhos, né? Papai Noel, Mamãe Noel são os pais de vocês, que levantam de madrugada muitas vezes, pegando ônibus lotado, trânsito, vão trabalhar para ganhar o pão de cada dia, para sustentar as famílias. Dá um presente, tudo bem, mas não é isso o essencial, não é isso o mais importante, o mais belo. Nós às vezes nos apegamos muito aos acessórios, aos secundários, e esquecemos o essencial, aquilo que é importante. O essencial e importante é esse grande presente, este grande dom que Deus nos deu, que é seu Filho Jesus, nosso Senhor. Então nos preparemos de maneira cristã para a grande celebração do Natal do Senhor. E estejamos atentos, vigilantes e acordados, para que não sejamos pegos desprevenidos, porque não sabemos nem o dia e nem a hora.